Antônio, e aí? Você fala pra mim, como é que foi a sua... você falou pra mim, nós vamos falar Infância. sobre filhos, né? Mas você falou, você nasceu, como é que é o negócio? Você andou, você nasceu e andou Quando com... eu nasci, Ah, eu já nasci com problema. uhum, Meus pais, eu sou o segundo filho, né? uhum. Olha lá pra mim Meu aqui, né? pai, meu pai e minha mãe sofreram muito comigo. Até os 3 anos eu nem andava. Levava para um médico, levava para outro, aí fui desenganado do médico, não tinha cura minha doença, não descobriram que doença que era. Uhum, Aí me deram, meus pais me deram para minha avó me criar. Minha, aham. minha avó pegou, me levou para um curador. Um benzedor que Um eles falam, né? benzedor, naquela época era benzedor. Aham. Mas levou e começou a fazer o tratamento do benzimento lá. E eu sarei. Logo, logo comecei a andar. Eu Aham. comecei a andar depois dos 3 anos de idade. Uhum. E aí minha vida começou. Aí depois aí me pegaram de volta, meus pais me Então pegaram de você volta. morou com a sua avó até os três... Até quando que você morou com a sua avó? Morei com a minha avó até uns 5 anos. 5 anos de idade. Tá. Depois, Longe de pai e da mãe totalmente. aham. Tá. Eu fui pra minha avó, eu tinha 3 anos, mas eu nem andava. Tá. Depois, quando minha avó me devolveu para meus pais, eu já estava andando, já estava Você conversando. lembra por que eles levaram você pra avó? É mãe do seu pai ou mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Tá. Eles me levaram para minha avó porque minha avó pediu. Que os médicos já tinham me desenganado, que eu não É tinha mesmo? jeito, não, não tinha mais remédio para me curar, que era me desenganar para levar para casa para morrer. Então aí depois dos 5 que você foi pra convivência dos pais realmente. E isso, depois dos 5 anos eu voltei para casa dos meus pais. Hein, naquela época os vô batia mais nos netos. Você é dessa época? Que o vô descia os Sou, sarrafos? sou dessa época. Minha avó é a minha mãe, praticamente. Minha segunda mãe. Antigamente os vô batia mesmo. Eu Batia, levei surra de chicote do meu vô. eles não alisavam não. Hoje os vô estragam os netos, né? Estraga. Hoje vou só. Hoje em dia eu vou, em vez de ajudar os pais, ele faz é estragar os netos. Mas na minha época não. Aí minha avó, naquela época, me cuidou com todo carinho, ajudou a salvar a minha vida. Maravilha. Não sei se foi o benzimento, não sei se foi o remédio que ela passou, porque naquela época ela era filha de índio, né? Aham. Minha avó era filha de índio, então ela, não sei se foi os remédios caseiros dela de Ah, com antigamente, certeza. Tudo era bom. mas me salvou, que eu já estava desenganado dos médicos. E aí fui para minha família novamente, aí começou a vida. Aí meu pai mudava muito, meu pai não Isso. tinha paradeira, era igual cigano. Uhum. Cada 2, 3 meses ele estava mudando de casa para um canto e para outro, e foi essa vida toda desse jeito. Uhum. Ele veio ter um mais sossego aqui no Mato Grosso. Me diz uma coisa, e sobre os seus filhos, né? Que nós vamos sobre filho, nascimento e tal. Você, a primogênita é a Áudrea, né? A Áudrea. Quando a Áudrea nasceu, você já estava com quanto tempo de casado? A Áudrea nasceu, nós estávamos com quase 2 anos já. 2 anos de casado. Uhum. A Áudrea nasceu. E foi aquele ano que você estava em Rondônia ou você estava ainda no Mato Não, Grosso? estava no Mato Grosso. É. A Áudrea e o Adriano nasceu no Mato Grosso. Ah, tá. São todos os dois nasceram em Cuiabá. São registrados em Cuiabá, então. Cuiabá, são cuiabanos. Rapaz, que legal. Tanto a Áudrea como E a da Adriano. Áudrea, como é que você estava quando a Áudrea nasceu? Querendo ou não, aquela primeira é o primeiro filho, né? Nós casamos Financeiramente vocês estavam bem, tipo assim, porque naquela época tinha negócio de planejar, né, filho, né? Menino não nascer, tinha, naquela época não tinha planejamento, não. Uhum. Era fazer o filho e ficar Depois vinha e crescia igual a abóbora, né? igual a bola. Assim, mas a outra foi muito cuidada. Eu trabalhava em oficina de comissão, por comissão, era empregado naquela época, mas ganhava razoavelmente bem. Uhum. Não tinha casa própria ainda. Quando nós ganhamos a Áudio, eu já tinha comprado casa. Uhum. Quando nós entramos na oficina que eu casei, fomos morar, primeiramente moramos com meu pai e minha mãe, uns 3 meses. Depois que eu aluguei uma casinha e fomos para uma casinha. Uhum. Mas
depois quando a Áudria nasceu, nós já tínhamos nossa casa. A Áudia nunca teve problema de saúde, nada, nunca teve Não, problema a Áudria de foi cuidado? sempre saudável. Sempre foi saudável. Saudável, esperta. Aí Ela sempre era estudiosa. depois de 3 anos nasceu o Adriano. É. E aí, Adriano? Você já estava em Rondônia? Não, estava lá também. Estava lá também. E já financeiramente já estava melhor também, né? O Adriano, desde o nascimento dele, já foi um pouco complicado. Porque o médico quando a Áudria nasceu, a Dirce já foi diagnosticada com problema de coração. Então foi uma luta para a Áudria nascer. Aí quando ela nasceu, o médico já falou, vocês não podem ter filho. A Áudia foi parto normal ou foi cesárea? Foi Né? normal, foi Normal. cesárea. Cesárea. Que naquela época cesárea já era tudo cesárea, não podia perigoso, ter né? filho. Então o médico falou que nós não podíamos ter filho. Aí o Adriano veio por acaso. Um descuido nosso O Adriano lá. veio 3 anos depois? 3 anos 3 depois. anos depois. É a média mesmo. O Adriano veio por descuido, enquanto a gente estava cuidando, porque ela até tomar os remédios para não engravidar, ela tomava, mas passava mal. Então o Adriano já era promessa de Deus mesmo. Promessa não tinha de pra onde Deus. correr, né? Aí veio o Adriano. Já foi terrível o nascimento dele, porque o médico procurou se queria que salvasse ela ou o Adriano, Nossa, que eram os rapaz, não dois. sabia Então disso, não. foi complicado o nascimento do Adriano. E ela, com esse problema de coração dela desde nascença, era complicado, né? Então foi complicado, mas deu tudo certo. O Adriano foi para a incubadora, nasceu adiantado, né? O Adriano nasceu de 6 meses, 7 meses. Nossa, não sabia disso. Eu não lembro vagamente. Ele teve que ir para a incubadora. E naquela época era tudo mais difícil, né? Tudo mais difícil. Agora, querendo ou não também, se tivesse nascido em Rondônia, aí que seria difícil, Aí né? que- Porque aí- lá em Cuiabá já tinha muito recurso, Lá né? já tinha o berçário, as coisas tudo certinho, mas fosse em Rondônia não tinha sobrevivido. Então foi essas lutas que nós viemos passando, desde da minha mocidade até o casamento e os filhos. E aí depois veio o terceiro filho, né? Que é o Júnior. O Júnior já veio aqui em Rondônia. O Júnior já é o terceiro filho adotivo, né? Isso. E teve lutas também. Como é que foi do Júnior? Como é que chegou o Júnior na vida de O vocês? Júnior chegou na Na vida de vocês, na família, como é Ele que foi? começou primeiro, foi entregue na casa do menor. Nessa época eu ajudava na casa do menor, eu era um das diretorias da casa do menor. Um abrigo, né? Um abrigo para criança, né? Isso. Lá eu cheguei, foi o Júnior e foi a irmãzinha dele. Aí a Dalva do Juarez queria pegar a menina e falou, eu pego a menina, você pega o menino. Mas antes disso, o abrigo era para adoção, então ele já tinha dado o Júnior para 2 ou 3 pessoas e eles levavam e devolviam no abrigo, porque não aguentava, ele chorava demais, era muito doente. O Júnior tinha quantos meses quando vocês Quando adotaram? nós adotamos tinha 6 meses. Nossa, cara, 6 meses. 6 meses. E aí, nós estávamos passando uma crise no casamento, eu e a Dirce também, nossos filhos tinham ido estudar em Curitiba. Só tava vocês dois sozinhos? Estava cara? nós dois, mas nós estávamos em crise, o nosso casamento estava em crise. Por culpa minha, não por culpa dela, mas nós estávamos em crise. Aí eu queria pegar o Júnior para tentar resolver o nosso problema de casamento. E adotamos o Júnior. No começo não foi fácil não, porque tinha que de vez em quando sair correndo com ele para o hospital, dava crise de bronquite, que ele perdia até o fôlego, e era uma dificuldade. Eu me lembro que teve uma vez também, já tinha uns 5, 6 aninhos, lembra? Ele se queimou, né? Foi um incidente na casa? Acidente? Foi esse acidente, foi lá em Cuiabá. Foi na casa da minha mãe. Eu ia indo para Curitiba ver meus filhos, estava estudando lá. A Dirce tinha ficado aqui em Ji-Paraná. E ia indo eu, minha sogra e o Júnior, ia indo para Curitiba. Chegando lá ficamos na casa da minha mãe lá um dia, muito animado. Muito animado. Aí minha sobrinha estava fazendo
uma carne cozida com arroz lá. Uhum. E estava cozinhando primeiro o charque para fazer no meio do arroz. E saiu com a panela quente, Uhum. cheia d'água. Tirou do fogão para escorrer aquela água e pôr outra água. E nessa brinca o Júnior correndo com os priminhos dele, Tropeçou. bateu nessa panela e a água derramou em cima do Júnior. Eita. Queimou tudo. Aí foi o desespero total, né? Uhum. Aí comuniquei a Dirce, ela teve que pegar avião aqui, ir para Cuiabá. Encontrar, chegou lá, já estava no hospital com ele, hospitalizado. Foi uma luta. Uhum. Assim mesmo, consegui viagem para Curitiba com ele todo enfaixado. Qual foi a luta? Teve algum trabalho que a Áurea deu pra você, assim, de, sei lá, incidente, acidente? Não, a Alda nunca me deu trabalho. É. Nunca. Nem criança, Nem criança. Sempre foi muito Muito centrada, né? O Adriano também Era não estudiosa. deu trabalho. O Adriano só chorava muito quando era Como é que é novinho. aquele caso lá? Conta pra nós aquele caso, só pra gente fechar, que eles levaram lá em Pimenta Bueno, que os índios queriam pegar o Adriano. Como é que foi esse negócio aí? Esse nós viemos passear em Pimenta Bueno, Vocês moravam em Cuiabá ainda? morava em Cuiabá. Nós viemos passear na casa do meu sogro e fomos visitar os índios lá em Espigão do Oeste. E o Adriano tinha quantos anos? O Adriano era novinho, era nenenzinho, de colo. Neném de colo. Então 1 aninho, 2 aninhos, 1 aninho. Não, ele nem andava. É, Era neném de colo mesmo. Aham. Aí nós fomos nos índios. Foi eu, a Dirce, meu cunhado, meu sogro. Naquela época tinha aquele jipe, né? Nós fomos de jipe lá para a aldeia dos índios. Mas em vez de ir pegar um índio conhecido lá da cidade de Espigão para ir com a gente, não, nós fomos nós sozinhos Por lá conta, na foi aldeia, por por conta. Imagina uma aldeia de índio há 46 anos atrás, né? É. Aí chegamos na aldeia e aquela coisa, levamos presente para os índios, as coisas, que sempre eles gostavam de presente, né? Uhum. E chegamos na aldeia e conversamos bastante com os índios. E o Adriano era bem carequinha. Uhum. E o índio passava a mão na cabeça, aí índio carequinha, bonito. Bebezinho branquinho, Aí branquelinho. eu igual caí leite. na besteira de falar, vamos trocar. Tipo Vocês assim, queriam dá um tro- indinho pra mim e É. você fica com o menino. E eles Levaram a toparam sério. na hora, levaram a sério. Tivemos que sair correndo da aldeia. Jogaram eu na água, meu cunhado pegou o Adriano no colo e saiu correndo na frente e nós tínhamos que passar uma pinguela. Aham. Os índios me jogou dentro do corgo. Era corgo pequeno, sorte porque eu nem sabia nadar. Você não sabia nadar? Não sabia nada. Não sabia até hoje, eu não sei. Nossa. Eu sou nado 2 metros, 3 Você só metros. sobrevive mesmo. Eu só sobrevivo. Por causa de for perto do barranco, né? Se não for longe. Então foi muito difícil. Até que conseguimos chegar no jipe, onde que era longe, onde deixava o jipe. Aham. Pegamos o carro e Que desespero, hein? foi. E a Dirce? A Dirce junto. Tava Correndo. o Enéas? Tava o seu Enéas, sogro? meu sogro, eu. E não lembro se tinha algum cunhado junto, mas. A mulher do Enéas estava também, não? Não, Não? não. Rapaz, que desespero, hein? Foi. E aí eles queriam trocar, né? Você ia trazer um Eles indinho, queriam trocar para mim trazer Tá um vendo? índio e eles ficaram com o Adriano. porque o índio ele faz isso, né? Você fala com ele, ele entende que é. Pastor Adilton fala isso. Mas é interessante. Mas filho é herança do Senhor, né, o Com Antônio? certeza. E aí fomos embora. Quando foi em 1980 que eu vim para Rondônia. Aí foi outra luta. Uhum. Chegando aqui em Rondônia, o Adriano já chegou doente. Aqui em Ji-Paraná já foi direto para o hospital. Uhum. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ficou 2 ou 3 dias internado no hospital, mas saiu. Foi aquela luta. E eu, quando vim para cá, para Rondônia, mexer com oficina, eu trouxe 8 homens junto para trabalhar para mim na oficina. 8 funcionários. 8 funcionários. E lá a Dirce tinha que trabalhar fazendo comida para esses homens. Foi uma luta. E cuidar de menino, Cuidar de menino e cuidar do esposo, e lutar. cuidar, ajudar a cuidar. Não foi fácil para nós. O começo aqui foi bem difícil. Seus meninos na escola sempre eram os primeiros da sala, né? Sempre.
O Adriano, ele estudava com a Dirce na época, ela tinha que corrigir as coisas e preparar a prova escondido dele, porque se ele olhasse, ele já Já respondia tudo, né? respondia tudo antes de chegar na sala de aula. A Áudia é sempre muito inteligente também, A Áudia né? também. Meus filhos, dedicados. graças a Deus, todos foram E o inteligentes. Júnior também, o Júnior terminou. O Júnior é muito inteligente. Ele se formou, o Júnior tem. O Júnior ele só tem curso técnico. Aham. Tá, então a Áudia, hoje a Áudia ela é formada em. Odontologia. O Adriano. O Adriano ele fez Cefet, né? Uhum. Lá em Curitiba. Curso técnico de informática e eletrônica. Depois veio para Rondônia, voltou para Rondônia e concluiu o curso de Direito. Fez seminário também, né? Fez seminário. Pastor, advogado. Muito bom. E o Júnior, técnico em. O último curso que ele fez agora, técnico de radiologia. Radiologia. Né? Técnico em radiologia. Tá fazendo outros cursos agora. Isso é muito bom. Fazendo outros. É isso aí, é o Tá desafio. levando a vida agora. Como os outros filhos estão tudo criado agora, né? Criado. Agora... Eu só sabia mexer com oficina. Depois fui para a igreja. Eu falo que me converti em 2000, porque na realidade eu fui para a igreja em 1981, 82 eu me batizei. Uhum. Mas que eu me converti mesmo foi no ano 2000. Até 2000 eu só dei trabalho para os pastores. Uhum. Depois eu fui, do ano 2000 para cá, eu fiz seminário. Terminei e concluí o ensino fundamental, o ensino médio, fiz faculdade. Você é formado em? Sou formado em biologia. Biólogo de carteirinha e tudo, né? E larguei, com certeza. E larguei, aí vendi a oficina. Uhum. Hoje estou exercendo só o cargo de pastor mesmo. É isso aí. É desafio, né? Desafio na luta. Amém. Valeu. Até o nosso próximo bate-papo aí, vai ser muito bom. Valeu.